Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Boku no Hero My Hero Academia. Dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre o capítulo 270. Agora a gente vai ver o surgimento daquele que talvez seja o maior vilão de todos os tempos, então vamos ver como tudo isso tá rolando aqui hoje. Eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com o Present Mic correndo com o doutor na mão. Ele tava no meio de toda aquela destruição, aparentemente os heróis tinham vencido todo mundo ali, e todos os planos do doutor estavam indo literalmente por água abaixo. Finalmente eles conseguiram pegar esse grande vilão que tava ao lado do All for One por muito tempo. Mike então, enquanto puxava o doutor, começava a chamar por ele dizendo: "Ei você, os gnomos que estão se movendo por aqui estão todos seguindo ordens suas, não é? Então detenha todos eles agora, pare todos que estão brigando. Ordene que todos eles fiquem parados, faça isso correndo, faça isso agora." Então, enquanto ele arrastava o doutor em direção aos gnomos, ele gritava pro X-Less. Ele pedia para que ele tomasse conta do Shigaraki neste momento, e aquele herói aceita continuar naquela missão. Ele estava segurando o Shigaraki Tomura, agora caído ao chão a todo momento. Mesmo o Shigaraki estando aparentemente sem vida ali, os heróis ainda temiam seu possível retorno. Acontece que algo acontece ali, deixando o X-Less completamente chocado. Ele começa a olhar ao seu redor até que percebe um barulho bem estranho vindo de uma máquina específica que estava ali. No meio de todos aqueles containers e cabos havia uma máquina misteriosa que estava fazendo um barulho muito estranho. X-Less começa a se perguntar o que estava se passando com aquela máquina. E depois disso ele começa a pensar que aparentemente todos os tubos que estavam à sua volta estavam a protegendo e graças a isso ela se manteria funcionando até este momento. O herói então começava a pensar que aquilo poderia trazer um grande desastre e ele precisaria acabar com ela imediatamente. E enquanto isso, a gente continuava vendo o Present Mic continuando e continuando correndo com o doutor nos seus braços. Ele estava carregando aquele vilão diretamente em direção aos gnomos mesmo. Acontece que enquanto ele estava fazendo isso, o doutor começava a falar com ele. Aquele homem começa a falar de um mundo há 70 anos, onde a sociedade havia depreciado sua tese. Ele dizia que todos falavam que o seu ponto sobre a singularidade das individualidades era algo completamente irracional, não tinha nenhum argumento preciso. Depois disso se recusavam a olhar o que ele queria dizer. Os outros cientistas diziam que em uma época onde eles estavam lutando, fazendo tudo possível para devolver a paz a uma sociedade que estava caindo em pedaços, eles não necessitavam de nada que sinalizasse um futuro em ruínas. Eles não queriam saber de um futuro e eles não queriam que as pessoas se assustassem mais ainda. Por isso deixaram completamente o que o doutor dizia de lado, e agora tudo aquilo havia se transformado na grande teoria da singularidade. Present Mic então neste momento começava a pensar em tudo que o doutor estava falando. Como a gente sabe, todos os heróis conheciam a grande teoria das singularidades, e então ele começava a dizer que o acadêmico que publicou essa tese desapareceu depois disso. Então com certeza depois de poucos anos ele deve ter perdido a sua vida, e se ele estivesse vivo até agora, ele teria mais ou menos 120 anos. Então Present Mic começa a prestar atenção no doutor, e ele dizia que agora ele conseguia entender tudo o que realmente estava acontecendo ali. Naquele ponto o médico continuava contando a sua história. Ele dizia que foi deixado sozinho a vagar perdido por muito tempo. Ele não tinha pra onde ir, e então aquele homem foi o único que estendeu a sua mão a ele. O doutor dizia que naquela época sentiu que aquele homem tinha uma presença esmagadora, e ao mesmo tempo ele tinha um sorriso divino. Pra ele, aquele cara era como se fosse a reencarnação de uma divindade. O doutor então neste ponto começa a revelar o seu verdadeiro poder. Ele dizia que a sua individualidade havia feito com que ele tivesse mais tempo de vida que os demais em troca da sua habilidade física. Aquele poder que era chamado de força vital. E então a partir daquele ponto ele tinha tomado uma decisão, dedicaria toda a sua vida e o seu dom a ele. Neste momento, enquanto carregava aquele homem, Present Mic só conseguia pensar em uma coisa, que de repente ele já não queria mais estar tocando aquele doutor. Tudo aquilo pra ele era desesperador, estava sendo asqueroso. Depois ele dizia que estar ali ao lado daquele médico estava o deixando furioso. E então o doutor continuava dizendo que agora ele só tem uma pequena réplica do seu verdadeiro dom original. E depois disso, Present Mic continuava assustado ali. Ele pensava no seu grande amigo que já teorizava que possivelmente o All for One tivesse ao seu lado uma individualidade que permitia que ele continuasse vivo sempre. Acontece que logo após isso o doutor faz uma pergunta direto a Mike: "Você era amigo do Kurogiri, estou correto?" Present Mike então naquele ponto já olha completamente assustado pro doutor que continuava falando: naquele dia eu tava apenas querendo colocar as minhas mãos sobre o Eraser Red." Vendo o rosto do doutor sorrindo mesmo naquele ponto, e lembrando também o que ele havia feito com o seu amigo e queria fazer com seu outro companheiro, Present Mike percebia que naquele
naquele ponto ele estava tocando em alguém incrivelmente horrível. E é então que agora a gente vai pra um lugar completamente diferente, como se fosse um mundo mental. Na verdade, aquele seria o mundo mental de Shigaraki Tomura. Ele estava parado em cima de vários e vários destroços que voavam por ali. Um grande caos se espalhava por todo lugar. E enquanto isso, a gente via algumas mãos se espalhando por todo aquele ambiente. Shigaraki se mantinha completamente sozinho ali. Ele mesmo se perguntava onde ele estava, que lugar era aquele. Ele não conseguia reconhecer nada ali. Acontece que enquanto ele pensava que estava completamente sozinho, uma voz surge atrás dele. Aquela pessoa estava dizendo, mesmo que o papai tenha dito todas essas coisas. E então Shigaraki olha pra ver quem era. Uma pequena garotinha estava lá, parada, um pouco distante dele. Ela continuava sorrindo e dizia pra ele não se preocupar, porque estava tudo bem e ela sempre estaria ao seu lado. Tenko. Shigaraki Tomura então muda completamente a sua expressão, ele estava chocado e emocionado também. Ele então começava a chamar pela pequena Hana. E depois disso ela começava a pedir desculpas e dizia também que não deveria ter feito aquilo. A garotinha continuava dizendo que foi ela que dizia que tudo aquilo tinha que ser um segredo. E foi ela que contou a ele também. Então ela continuava pedindo desculpas. Shigaraki então aparentemente estava lembrando de algo e depois disso ele começa a sorrir. Pela primeira vez parecia que estávamos vendo um sorriso sincero dele. E ele dizia, não se preocupe, aquele incidente não há problema, mas depois disso, enquanto ele dizia isso, mais uma pessoa já estava ali. Ela chamava pelo seu verdadeiro nome, Tenko, e se perguntava, você realmente quer ser um herói? Aquele garoto então agora olhava pra trás completamente assustado. Aquela mulher agora mostrava no seu rosto uma expressão de preocupação. E ela começava a falar que a pele ao redor dos seus olhos iria ficar pior se ele continuasse coçando elas. A gente estava vendo agora uma pequena versão do Shigaraki Tomura. E ele estava dizendo, você não tem com que se preocupar, mamãe. Neste ponto a gente vê mais uma pessoa completamente diferente surgindo ali. Agora era um homem e ele estava gritando com o pequeno Tenko. Ele gritava com aquele garoto e se perguntava se ele havia entrado mais uma vez em seu escritório. Agora a expressão do pequeno menino mostrava raiva. E depois disso, a gente via que a imagem daquele homem estava completamente gigantesca. Ele levava suas mãos com muita força em direção ao pequeno garoto, ao pequeno Shigaraki. E depois disso a gente via que o garoto calmamente esticava suas duas mãos para o tocar. Depois disso a gente sentia uma grande explosão e aquele homem se destruía completamente. Víamos então o pequeno Shigaraki Tomura completamente chocado. E então a gente viu uma outra pessoa surgindo ali, aparentemente o All For One. Ele foi o primeiro a gerar uma ponte direta para aquele cara e ele dizia Tomura. Shigaraki então chamava pelo seu mestre e dizia que ele estava parecendo com o Kurogiri, e enquanto isso o All For One o chamava, dizia para ele ir em sua direção. Neste momento a gente volta a ver o marcador de progressos ainda em 75%. E depois vemos mais uma vez o doutor. Aquele homem começava a contar agora a história de All For One. Ele dizia que aquele homem sabia que seria derrotado em algum momento e por isso confiou tudo ao seu sucessor. Ele havia dado a sua própria individualidade a Shigaraki Tomura, mas aquele médico dizia que assim como a dele, o All For One ficou apenas com uma réplica da individualidade, enquanto a verdadeira, ela foi transferida para Shigaraki Tomura. E a gente estava vendo que era como se o All For One existisse dentro daquele garoto, mas ao mesmo tempo que aquele homem estava lá dentro tentando trazer o seu sucessor, outras pessoas estavam ali tentando o impedir de sair. A gente via várias e várias pessoas segurando o Shigaraki enquanto gritavam detenha-no. Elas queriam o impedir enquanto ele tentava prosseguir, ele queria sair do seu mundo mental, ele queria acordar. E a gente via que todos aqueles eram a sua própria família, eles queriam o impedir. Todos chamavam pelo seu verdadeiro nome, Tenko, enquanto tentavam segurar. Todos os agarravam com as mãos o mais forte que conseguiam, assim como a gente via no uniforme original de Shigaraki Tomura. E a própria Nana Shimura aparecia ali. Enquanto chamavam por ele, eles pediam para que ele não se esquecesse deles. Depois disso, enquanto tinha uma breve memória do passado, a gente via que tudo mudou. Shigaraki começava a se focar no que ele queria e seguir andando pra frente. Ele simplesmente diz que já chega e basicamente destrói todos que estavam atrás dele. Ele segue seu caminho abandonando todo o seu passado e indo em direção ao One For All. Ele tentava apagar sua relação com as pessoas do seu passado e focar no futuro que ele queria criar. E depois disso então a gente volta novamente pro presente e estávamos vendo Exless segurando o Shigaraki. Agora ele continuava observando aqueles tubos caídos por ali. E depois disso a gente vê que algo completamente estranho começa a acontecer. Exless só piscou por um segundo e logo depois disso Shigaraki começou a tremer e parecia estar acordando. Aquele cara começou a se erguer em meio a tudo aquilo. Seu corpo estava ganhando vida novamente. Agora o maior vilão de todos os tempos, aquele que tinha o All For One de verdade dentro de si, estava acordando para cumprir os seus próprios objetivos. E enquanto isso a gente vai para um local completamente diferente, onde a gente viu os aspirantes a heróis todos reunidos. Eles estavam todos juntos fazendo suas próprias missões, mas ali, aparentemente o One For All dentro de Midoriya parece dar uma mensagem a ele. O garoto começa a sentir que estava ali, o maior mal estava vindo. E então o maior dos pesadelos estava chegando agora. E a gente vai ver como tudo isso vai acontecer nos próximos capítulos de Boku no Hero Academia. A maior luta de todos os tempos está prestes a acontecer, pois agora o All For One de verdade está prestes a surgir. Todo
aquele poder que a gente já tinha presenciado era apenas uma cópia, e o original estava nascendo ao lado de Shigaraki Tomura. E galera, como a gente tá vendo, aparentemente acertamos quando dissemos que o Shigaraki já estava com o poder do All For One. Não só isso, como teria um poder completamente fortalecido diferente do All For One original, e que ele estaria ali pra superar o seu antigo mestre, pra superar aquele que já foi o maior vilão de todos os tempos e ser o maior e mais perigoso vilão. Mas um ponto que eles não sabiam é que o One For All se comporta de uma maneira completamente diferente no Midoriya, então eles estão evoluindo, mas os heróis também estão. E eu conto muito com o apoio de todos vocês pra compartilhar essa review de hoje com todos os seus amigos se tiver gostado. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!